É, rapaz, os caras não estão pra brincadeira, né? Não estão pra brincadeira mesmo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, neste domingão maravilhoso, falando sobre a estreia do Dream Team dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris. Estava todo mundo ansioso, né? Para ver esse time em quadra, para ver LeBron, Curry, Durant jogando juntos. E bom, acho que dá para dizer que quem estava ansioso para ver aí o Dream Team não se decepcionou, né? Porque o que vimos hoje foi simplesmente uma masterclass do time dos Estados Unidos. A seleção americana não tomou conhecimento da Sérvia, venceu e venceu bem por 110-84. Um jogo simplesmente fantástico dessa dupla. O que LeBron e Durant jogaram hoje não tá no gibi. O Kevin Durant, só para vocês terem noção, o Kevin Durant terminou o jogo, rapaziada, com 23 pontos, com 8 de 9 nos arremessos. 8 de 9. Ele errou um arremesso só no jogo. E ficou 5 de 5 no perímetro. Poxa, não dá, velho. Não dá, não dá. E isso porque ele não jogou nos amistosos. Na teoria, ele fez isso fora de ritmo. Sem ritmo de jogo. Pô, é sacanagem. É sacanagem. Pô, o jogo quase perfeito aí do Durant. Quando ele errou o arremesso, eu até fiquei puto. Falei, porra, Durant, pra que foi arremessar? Estragou o field goal? Que assim, seria bonito, né? A imagem dele ali, 23 pontos, 100% do field goal. Seria bonito. Mas ele estragou o field goal dele. Estragou o field goal dele. É surreal. Jogou muito Kevin Durant. É um monstro. Assim, não é à toa que é o maior cestinha da história da seleção dos Estados Unidos, né? Tem que respeitar muito. E o LeBron, o nosso velho, flertou com o triple-double. 21 pontos, 8 rebotes, 9 assistências. Uma atuação enorme do LeBron. O LeBron, ele... Pô, assim... Alguém tem que fazer uma datação de carbono aí do LeBron, porque não é possível que ele tem quase 40 anos. Pô, ele com quase 40 arrastou a defesa da Sérvia sozinho. O LeBron na transição parecia uma carreta, um bitrem. Ninguém para o velho. Assim, é muita apelação o LeBron. É um jogo espetacular. E com esses dois jogando nesse nível e tendo ainda um perímetro que, pô, hoje os Estados Unidos chutou 18 de 32 para 3. Pô, tem como parar, não tem como parar, não tem como parar. Quando você junta tudo isso, LeBron e Durant jogando nesse nível, um perímetro absurdamente eficiente, a defesa funcionando e tudo, não tem o que fazer. Aí ficou difícil para a Sérvia, que assim, você vai falar para mim que a Sérvia jogou mal? A Sérvia não jogou mal. Não jogou mal, só que do outro lado tinha isso aí. Aí fica complicado. O Jokic fez um bom jogo, muito bom jogo do Jokic, ele pegando aqui os números dele. O Jokic ele fechou com aqui, ó, 20 pontos e 8 assistências. O Jokic jogou bem. Só que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vitória avassaladora do Dream Team, que abre aí a sua participação em Paris da melhor maneira possível, vencendo, dominando e dando o seu recado. E o recado é: não vai ter moleza, não vai ter massagem. Esse é o recado que os caras passaram. Vou falar sobre o jogo, contar a história do jogo para vocês. Antes, só vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, que é importante. E vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Bom, o jogo começou, pessoal, com a Sérvia melhor. Tá? A Sérvia começou o jogo melhor do que a seleção dos Estados Unidos. O time sérvio iniciou ali com o Avramovic no lugar do Mitic ali na 1, o que foi um movimento, um ajuste bem pensado pelo treinador da Sérvia, porque o Mitic, apesar de ser um jogador tecnicamente melhor do que o Avramovic,
defensivamente ele é bem abaixo. O Mitić, além de ser um jogador com uma estatura não muito alta, para não falar que ele é baixo, ele é um cara que não tem muito QI defensivo. Já o Avramovic, mesmo não sendo tecnicamente melhor do que o Mitić, ele é mais alto, ele tem uma envergadura maior e defensivamente ele é bem melhor do que o Mitić. Então, foi um ajuste bom aí do técnico da Sérvia. Deu certo nos primeiros minutos ali, nos primeiros 3 minutos. O Avramovic conseguiu ótimas jogadas, tanto na defesa como no ataque. Ele achou boas infiltrações. E a Sérvia conseguiu limitar bem o ataque americano. Tanto que nos primeiros 3 minutos cedeu só 2 pontos, cedeu só 2 pontos e marcou 10. Pô, abriu 8 de vantagem nos primeiros minutos. Então, a Sérvia começou o jogo muito bem. Só que aí, depois do timeout do Steve Kerr, a seleção dos Estados Unidos se encontrou. Né? O Steve Kerr voltou do timeout sem o Embiid, ele tirou o Embiid e colocou o Anthony Davis no lugar. Isso melhorou a defesa dos Estados Unidos. A Sérvia não conseguiu achar mais tantas infiltrações como achou nos primeiros minutos. E aí, com a bola de 3 caindo, começando a cair, o jogo virou para o lado dos Estados Unidos. Ali, depois de bolas de 3 do Curry e do Booker, a seleção americana virou o jogo e aí se soltou. O jogo ali começou a fluir melhor. A Sérvia até chegou a retomar a liderança ali no primeiro quarto, só que os Estados Unidos rapidamente viraram o jogo de novo e fecharam ali o primeiro quarto, vencendo por 5 pontos. E aí, tem 2 jogadores que merecem um destaque nesse primeiro quarto. Primeiro, Kevin Durant. Sim. O Kevin Durant, ele entrou no jogo, lembrando que ele veio do banco. Eu não sei se eu comentei isso, mas ele veio do banco, ele não começou como titular, mas obviamente no próximo jogo ele já deve vir como titular, deve ter sido só uma precaução do Steve Kerr aí, porque o Durant estava parado e tudo, por conta de lesão. Ele veio do banco e assim, logo de cara ele entrou e meteu 2 bolas de 3. Já começou assim. Já começou matando 2 bolas de 3 que viraram ali o jogo para os Estados Unidos, que colocaram os Estados Unidos na frente ali depois da Sérvia retomar a liderança. E ele fechou o primeiro quarto, cara, assim, brilhando, assim, é surreal o Kevin Durant, mano. Ele é um jogador bizarro, é um nível de scorer que o mundo do basquete viu pouquíssimas vezes, por isso que eu bato muito nessa tecla de que em termos de pontuação, cestinha, o Kevin Durant é um dos maiores de todos os tempos, e a gente viu isso, com 3 toques na bola, foram 2 bolas de 3 seguidas, acho que foram 2 ou 3 bolas de 3 na real no primeiro quarto. Teve uma na cara do Jokic, eu só não me lembro se foi no primeiro ou no segundo quarto, acho que foi no primeiro, que mano, o cara é incrível e foi importantíssimo para os Estados Unidos terminar o primeiro quarto na frente, e o outro jogador é o Derrick White. O que o Derrick White impacta na defesa é sacanagem também. Ele entrou, ele quebrou o ataque da Sérvia. Quebrou. A Sérvia tem como característica ofensiva rodar muito a bola para gerar mismatch, para gerar confrontos favoráveis. Só que essa estratégia acaba dando errado quando o principal alvo é o Derrick White. Porque o Derrick White, quando ele estava em quadra, ele era o jogador mais baixo ali do time dos Estados Unidos. Só que ele é um dos melhores defensores do mundo. E aí, quando você tenta gerar um mismatch em cima do Derrick White, você tá ferrado, porque ele vai roubar a bola, ele vai quebrar a sua jogada. E foi o que ele fez, mano. Quebrou várias jogadas da Sérvia, gerou situações de contra-ataque. E aí, esse time dos Estados Unidos, quando sai no contra-ataque, quando ataca com quadra aberta, não tem como parar. Então, para mim, o Derrick White e o Kevin Durant foram os 2, digamos assim, X-Factors aí desse primeiro quarto dos Estados Unidos. Eles foram realmente impressionantes. E aí, fomos para o segundo quarto. Logo de cara, os Estados Unidos estenderam a vantagem para 2 dígitos e seguiu com essa vantagem até o fim do primeiro quarto. A Sérvia até chegou a cortar a diferença para 2 ali no segundo quarto. O Jokic liderou ali uma run de 8-0, se não me engano. Ele conseguiu uma sequência muito boa de 2 and-ones, bola de 3, assim. O Jokic foi muito bem no segundo quarto e tudo. Só que rapidamente os Estados Unidos retomou a liderança, de novo com o Kevin Durant
entrando muito bem, vindo muito bem do banco. O Duran fechou o primeiro tempo com 21 pontos e 100% de field goal. Tem o que fazer. Não tem o que fazer. Qualquer sistema defensivo vai pro ralo quando você enfrenta um jogador do nível do Duran jogando do jeito que ele jogou. Não tem o que fazer, você simplesmente torce para ele errar. E pro azar da Sérvia, ele não tava errando. E aí, cara, com ele entrando ali, a seleção dos Estados Unidos retomou a liderança e fechou com 3 posses de vantagem. Foi pro intervalo com 9 pontos de vantagem. E aí, rapidinho, antes de eu voltar a falar sobre o jogo, eu só quero comentar sobre o intervalo desse jogo, porque, cara, que intervalo bom para nós brasileiros, né? Não sei se todo mundo estava acompanhando o jogo e tudo, mas para quem estava acompanhando o jogo, deve ter ficado maluco no intervalo, porque durante o intervalo da partida, rolou simplesmente 3 medalhas para o Brasil. Eu, como sou muito fã do esporte em geral, e principalmente na Olimpíada eu fico maluco, eu comecei a ver tudo ao mesmo tempo. E, cara, foi loucura, porque na mesma hora teve a Raíssa garantindo o bronze no skate. Pô, Raíssa maravilhosa. Menina tem 16 anos, tem 2 medalhas olímpicas. Eu com 16 anos, eu sei lá, nem sei o que eu tava fazendo. Tava comendo grama ainda. Tava comendo grama. Loucura, Raíssa. Absurda. Absurda. Se não é as japonesas virando ninjas ali, voando no skate, ela poderia ter ganhado prata, o ouro, porque as japonesas tava foda. Tava foda brigar com as japonesas hoje. Raíssa garantiu o bronze. Na mesma hora, teve a Pimentinha garantido o bronze no judô, ganhando da italiana, se não me engano, acho que foi contra a italiana. Loucura também. E quase no mesmo tempo assim, teve o William pegando a prata no judô também. Perdeu pro japonês, que é o Michael Jordan da parada. O japonês ali é absurdo, o japonês. Bizarro, bizarro. Então, tudo isso rolou enquanto estava rolando o intervalo desse jogo. Então, foi uma loucura, assim. Eu fiquei maluco. Porque além do meu fanatismo por esporte atingir níveis estratosféricos durante a Olimpíada, o meu pachequismo também atinge níveis absurdos na Olimpíada. Eu viro um baita de um pacheco. Então, eu fiquei maluco. Eu quase perdi o começo do segundo tempo do jogo, porque eu tava louco, comemorando, gritando. Pô, meu vizinho deve ter ficado putaço da vida. Putaço. Mas, enfim, só quis aqui pontuar isso, que foi um intervalo maravilhoso pro Brasil. Maravilhoso. Voltando a falar sobre o jogo. O jogo voltou e o cenário se manteve o mesmo, assim. A seleção dos Estados Unidos seguiu dominante ali, dominando na defesa, saindo bem no contra-ataque, o LeBron passando a patrola ali em todo mundo ali da Sérvia, a Sérvia não tendo resposta para o LeBron na transição. E aí a bola de 3 continuou caindo e a seleção dos Estados Unidos só foi aumentando a vantagem. Foi aumentando e fechou o terceiro quarto com 19 de vantagem. Foi para o quarto período vencendo por 19. Inclusive, isso é uma coisa que eu não consigo me acostumar. A seleção dos Estados Unidos tem o privilégio de poder fechar um quarto com White, Edwards, Duran, AD e Adebayo. Isso é bizarro para mim. Eu não consigo normalizar uma parada dessa. Enquanto a Sérvia estava ali lutando para sobreviver aos minutos sem o Jokic, que descansou no fim do terceiro quarto, os Estados Unidos estava simplesmente com essa line-up ali, fechando o quarto, assim. Não tem como, mano. Não tem o que fazer contra esse time. Simplesmente não tem. Não tem o que fazer. E aí o jogo foi pro quarto período, com 19 de vantagem para os Estados Unidos, e no quarto período foi meramente protocolar. A Sérvia entrou no quarto período tentando diminuir o prejuízo, pensando ali na questão do saldo. Mas não conseguiu, porque mesmo lutando ali, conseguindo ali uma run de 8-0 no quarto período, a Sérvia ainda perdeu por 110-84. Então, não conseguiu diminuir o prejuízo, fica com uma derrota e um saldo bem ruim. Mas, apesar dessa derrota, eu acho que a Sérvia ainda está muito bem posicionada para conseguir a classificação. Óbvio
tem que respeitar muito a seleção do Sudão do Sul, que conseguiu uma baita vitória hoje. Tem vídeo no canal, inclusive, falando sobre, dá uma olhadinha depois. Mas a Sérvia é muito favorita contra o Sudão do Sul, é muito favorita contra Porto Rico. Então, apesar de ter perdido e perdido por muito, eu ainda acho que a Sérvia está muito bem posicionada para conseguir a classificação, porque os 2 próximos confrontos ela entra muito favorita, muito favorita. Não é que ela é pouco favorita, ela é muito favorita. Se perder para Sudão do Sul ou perder para Porto Rico, é zebraça. É zebraça. Então, apesar da derrota, eu ainda vejo a Sérvia muito bem. E a seleção dos Estados Unidos, pelo amor de Deus, né? Com essa vitória, a seleção dos Estados Unidos meio que garante a primeira colocação do grupo. Assim, eu não vejo nenhum cenário onde os Estados Unidos perdem para Sudão ou para Porto Rico. E, sinceramente, cara, depois do que eu vi hoje, eu já não consigo ver essa seleção perdendo para nenhum time. Beleza, é um jogo. Óbvio que não dá para cravar, não dá para tipo, acabou a Olimpíada, pode dar o ouro para os Estados Unidos. Não é assim. Mas pelo nível que eles apresentaram, você consegue ver alguém ganhando dessa seleção? Tá, a Alemanha fez um jogo muito bom no amistoso. A França tem um time muito bom no papel, que se encaixar, pô, é muito forte, com Ibanyama, Gobert e tudo. Canadá é absurdo de bom, mas suou para ganhar da Grécia. Então, tem adversários muito bons, tem seleções muito boas. A Sérvia é uma seleção muito boa, mas, cara, ganhar, alguém ganhando dos Estados Unidos é muito difícil. É muito difícil. Essa atuação de hoje, ela me deu essa sensação, mano, de que acabou, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, enfim, foi a sensação que eu fiquei com essa vitória, uma vitória surreal e é o Dream Team, né, mano? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Os caras realmente montaram um time que. E assim, Haliburton e Tatum nem jogaram. A seleção nem o Steve Kerr nem cogitou colocar os dois em quadra. 2 caras que seriam titulares em qualquer seleção do mundo. Ainda mais o Tatum. Pô, o Tatum vem de título, foi o franchise player do título do Boston Celtics. Era o franchise player do time. É o franchise player do último time que foi campeão da NBA e nem jogou. Então, é muita apelação, é muito jogador bom, é muita alternativa. Se for para pontuar alguma coisa negativa nesse jogo dos Estados Unidos, acho que os turnovers, 17 turnovers, se não me engano, para 18 assistências, é uma proporção não muito boa. Mas tirando essa questão dos turnovers, jogo impecável, perímetro maravilhoso, transição ofensiva funcionou bem, a defesa funcionou bem, LeBron e Durant simplesmente não tem o que você fazer se esses dois jogarem do nível que jogaram hoje. É só rezar para algum milagre acontecer. O Curry, mesmo não sendo brilhante, teve seus momentos, matou uma bola de 3 sem olhar ali no final do jogo, que foi doideira, a torcida ficou maluca. Devin Booker jogou muito bem. Deixa eu ver. Derrick White, como eu já falei, importantíssimo na defesa. Quem eu não gostei muito foi o Embiid. Eu acho que o Embiid ainda tá meio fora de sintonia com o resto do time. Holiday jogou bem. Toda hora. Impressionante como o Holiday sempre aparece livre no perímetro. Ninguém marca o Holiday. Bizarro. Ele vai lá e mata a bola. Muito bom. Anthony Davis não foi tão dominante como foi nos amistosos, mas não acho que ele jogou mal. O Bam Adebayo, mesma coisa. E é isso, assim. Jogo excelente, não tem o que criticar. Tirando a questão dos turnovers, meti um turnovers. Tirando a questão dos turnovers, jogo impecável, assim, da seleção dos Estados Unidos. Impecável, impecável. Bom, é isso, gente. O que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam da estreia aí do Dream Team? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, tá? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Hoje ainda vai sair um vídeo meio que recapitulando tudo que rolou nessa primeira rodada do basquete olímpico. Rodada que terminou hoje.
Hoje, oficialmente, terminou a primeira rodada do basquete, então vai ter vídeo dando uma recapitulada em tudo que aconteceu e vai ter vídeo sobre outros temas também, né? Lembrando que aqui a gente fala de NBA também, então mesmo com o basquete olímpico roubando a cena, vou continuar falando sobre a NBA, tem coisa para falar. E é isso. Fica ligado que tem muita coisa para sair no canal ainda. Eu já pedi o like, já pedi a inscrição, então é isso. Compartilha o vídeo, se não compartilhou ainda, e a gente se vê mais tarde. Tamo junto e tchau, tchau, turma!